Não, né? Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 20, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Então, finalzinho dessa carta, o apóstolo começa o versículo 10 com essa expressão aí, ó. Quanto ao mais... Ou seja, quanto ao mais por quê? Nós entendemos que a epístola toda traz uma porção de informações. Basicamente, o motivo da escrita dela é a apresentação da salvação pela fé. E somente pela fé. Há um contraste entre o que na realidade é motivador da salvação, que é a fé. Essa salvação vem em virtude da graça de Deus sobre nossas vidas e não em virtude de obras da lei, conforme acontecia no passado. No passado, o judeu tinha uma lei e ele cogitava que por meio do cumprimento dessa lei, que ninguém nunca conseguiu cumprir, então o camarada se tornaria merecedor da salvação. Depois a gente vai entender que aquela lei nunca serviu para salvar ninguém, mas serviu para aviltar o pecado, para apontar o pecado, para tornar o pecado claro e fazer com que as pessoas entendessem o que é pecado e soubessem separar do que não é pecado. Amém, amados? Então, essa epístola começa trazendo essa condição. Paulo vai dizer que todo homem é pecador, que os homens, inclusive ele próprio, ele inclui a si mesmo, todos andavam mortos em seus delitos e pecados, e por causa disso eram todos merecedores da ira de Deus. Mas pela graça, todos podem ser salvos. Amém, queridos? Independente da nacionalidade, independente do sexo, da idade, onde more, qualquer pessoa que crê no Senhor pode ser salva. O miolo dessa carta está no capítulo 2, os versículos de 8 até o 10, quando ele vai explicar isso tudo de forma resumida. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E ele vai explicar isso, não vem de vocês, não é por causa das obras, para que ninguém se glorie. Porque alguém poderia dizer, não, eu sou um cara tão bom, mas tão bom, eu faço bem, mas faço bem de tal maneira que, ai de Deus, ele não é nem louco de não me salvar. Incrível, mas até os dias de hoje tem gente que pensa assim. Pensa num cabra santo, sou eu. Ou Deus me salva, ou eu processo Deus. Porque o cabra é santo demais. Então ele vai explicar isso. Não é de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura de Deus, criados para boas obras.
E já foi de antemão que nós fomos criados para isso, para essas boas obras, mas em virtude do pecado, nós fomos estragados, podemos dizer assim, e então passamos a praticar más obras e não boas obras. Então essa graça do Senhor vem ao homem, e mesmo sem o homem merecer, o Senhor salva. E isso acontece, nós tomamos conhecimento disso por causa da fé. Se houver fé, nós vamos conseguir entender isso. Se não houver fé, nós não vamos entender. É por isso que a gente prega acerca do Evangelho para alguém, e a pessoa simplesmente dá risada na nossa cara, nos ridiculariza, manga de nós, num bom piauiês para todo mundo entender, vira as costas e sai arrotando grosso, como se ele fosse o entendedor de todas as coisas, e nós fôssemos um bando de religiosos, retardados, lunáticos, fanáticos, e que estejamos alienados das realidades da vida. Porque simplesmente o homem natural não vai entender bulufas acerca do que seja a salvação. Se tem um bocado de crente que não entendeu, imagine a situação do descrente. Depois disso, ele vai ensinar no restante da epístola acerca do viver diário das pessoas que são tementes a Deus. Tudo bem, levando em conta que você já é um salvo, você foi alcançado pela graça de Deus, o amor de Deus já te alcançou, a salvação chegou a você. Obrigado, minha princesa. Então, ele vai explicar acerca da unidade da fé. A igreja do Senhor espalhada pelo mundo, ela tem uma fé, e uma fé única, porque essa fé é dada pelo próprio Deus. Temos divergências com relação ao entendimento de uma porção de coisas, temos divergência com relação ao estilo de culto, mas a fé é uma só. Então ele vai falar acerca da unidade dessa fé, algo indispensável também para a salvação. Vai explicar acerca da vida de santidade. Aquele que realmente foi salvo, aquele que conheceu a salvação, ele leva uma vida diferenciada das outras pessoas do mundo. Amém, queridos? Ele exercita uma santificação, ele está em um processo de santificação, e este processo de santificação não tem fim. Ele vai perdurar até o dia da nossa morte, ou até o dia em que o Senhor vier arrebatar a sua igreja dessa terra. Ninguém é tão santo que não precise mais se santificar. Amém, amados? Você entende isso? Depois de explicar acerca dessas exortações à santidade, ele vai falar das boas obras que são naturais do crente. Nós não praticamos essas boas obras com a finalidade de sermos salvos, mas muito pelo contrário, nós praticamos essas boas obras porque nós já fomos salvos, e essas obras servem para testemunhar ao resto do mundo que nós somos verdadeiramente diferentes. A salvação veio a nós, a salvação nos alcançou, e por causa disso as nossas obras são diferentes das obras das demais pessoas do mundo. Amém, queridos? Entende isso também? Vai explicar acerca de como são os procedimentos em um lar cristão. Então, como são os relacionamentos entre a mulher e o seu marido, entre os filhos e seus pais, entre os patrões e os empregados, ou senhores e servos, que é a linguagem que está lá. Um lar cristão é marcado por uma porção de procedimentos que diz respeito à vida comum de quem teme a Deus. Amém? Explicado todas essas coisas, aí, ele entra aí nesse versículo 10. Depois de explicar tudo isso, aí parece que ele vem com uma contribuição a mais, uma colaboração a mais. Quanto ao mais, irmãos, ou traduzindo, depois de ditas essas coisas, depois de todos esses ensinamentos, aí por fim temos mais essa instrução aqui. Estão entendendo, amados? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Sede fortalecidos no Senhor. Essa palavra aí, fortalecidos, sede fortalecidos. No grego, amados, é da palavra endinamuste, endínamos, ou da palavra dínamos. No nosso português é usado, por exemplo, para a palavra dinamite. Você sabe o que é dinamite? Sabe? Aquela coisa que os camaradas colocam em pedra para explodir, para fazer pedreira. Hoje os bandidos estão usando muito para explodir caixa eletrônico por aí. Então essa palavra dínamos, no grego, traduz-se por poder, força, poder. Então quando ele diz, sejam fortalecidos, você pode entender assim, sejam empoderados. Aumente o seu poder, aumente a sua força, busque poder. Mas, entendendo, amados, agora vamos lá. Que força, que poder, e para quê? Com que finalidade? Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É até meio redundante mesmo. Versículo 11. É necessário que haja um revestimento. Você sabe o que é um revestimento, meu amado? Olhe para o chão, onde você está pisando aí. Nós chamamos isso aí de cerâmica. Não é isso? Estamos pisando aí numa cerâmica. Isso aí é um revestimento. Ele está revestindo um piso de cimento grosso que tem aí debaixo, que não vai arranhar o seu pé, não vai acabar com o seu sapato, e nem vai ficar soltando aquele pozinho que quando seca sobe aquela poeira quando o pessoal sapateia em cima. A gente vai usar numa cozinha isso aí também como revestimento. Para quê? Para que quando a água bater, não estragar a parede, porque o revestimento é impermeável. Quando sujar de gordura, você passa uma esponjinha com sabão e enxágua, fica limpinho de novo. Você está entendendo o que é revestimento? Amém? Meu corpo está aqui, você está me vendo. Eu tenho um corpo igualzinho dos outros. Talvez o bucho só não é maior que o do Esimar ou do Lidu, mas tem um buchinho aqui também. E esse corpo está revestido pelo quê? Por essa roupa, não está? Então essa roupa, esse tecido está revestindo meu corpo. Por uma questão de vergonha, nós não andamos nus, precisamos nos revestir ou vestir com essa roupagem. O revestimento nada mais é do que isso. E ele está falando, revestivos de toda a armadura de Deus. Ele vai repetir isso mais uma vez. Lá no versículo 13, tomai toda a armadura de Deus. Primeiro entendemos que essa armadura envolve algumas partes. E que não dá para pegar uma parte e desprezar outra. Não dá para pegar a metade e largar a outra metade de lado. Não dá para achar bonitinho um pedaço dela e usar e o resto desprezar. Ele está dizendo, e ele repete isso duas vezes, no versículo 11 e no versículo 13, que é para nos revestir de toda a armadura de Deus. Amém, amados? E há um motivo. Para poderdes ficar firmes contra o quê? Eita! Agora aqui cabe uma reflexão, meus amados. Há um objetivo. Tudo quanto está sendo ensinado tem um motivo. Não está sendo ensinado só porque o camarada realmente resolveu tocar em determinado assunto. Porque de repente ele achou bonito tocar nesse assunto. Não, ele está trazendo uma determinação. Revestivos é um verbo no imperativo. É uma ordem, é para você se revestir. E se revestir de quê? De toda a armadura de Deus. Amém, certo? Mas para quê? Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha, amados, muitas são as situações de dificuldade nas quais os homens de repente se veem. Dificuldades de toda natureza que você possa imaginar. Seja ela financeira, seja ela afetiva,
seja pela falta de paciência, pelo desentendimento com pessoas, seja por um problema de saúde, mas muitas situações pelas quais nós passamos, nós só caímos nela, porque armadilhas, ciladas, arapuca, alçapões, entenda como quiser, que são colocadas no nosso caminho, não são vistas, não são percebidas e nós simplesmente caímos nelas. Nos falta a devida vigilância, nos falta o devido cuidado, nos falta inclusive aviso e a gente cai. E às vezes cai tão fácil. Pecados sexuais, nos vícios, na violência, no agir com a vingança. Várias são as situações, na desonestidade. A falta de vigilância e o se apossar de algo que não lhe pertence. São várias as tentativas do inimigo, todo santo dia, colocando ciladas no teu caminho para que você caia. E o que fazer para não cair nessas ciladas? Está aqui a receita. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Amém? Prossegue no versículo de número 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Olha, amado, você pode ter um problema com um familiar teu, com um vizinho teu, com um patrão teu, um empregado teu, ou com uma pessoa que inclusive nem é nada teu. E você imagina que toda a tribulação da tua vida é aquela pessoa. E de repente você ora até pedindo a morte do dito cujo, essa criatura podia morrer. Olha, não se iluda não. Se ela morrer, vem outro. Ou outros. A tua luta não é contra ela, mas contra o espírito que está atormentando tanto ela quanto você. Essa pessoa que você tem como inimiga tua, de repente é a pessoa que o cão mais tem atormentado, porque ela sabe que pelo teu bom procedimento você poderá ganhá-la para Jesus, e ela deixará de ser um servo do Satanás para se tornar um irmão teu na peleja, servindo a Jesus juntamente com você. Amém, amado? Mas o maligno não quer ver isso acontecer. Isso para ele não é nem um pouco interessante. A nossa luta não é contra carne, não é contra sangue. O teu inimigo não é essa pessoa, teu inimigo não é esse homem, teu inimigo não é essa mulher. Está entendendo, queridos? Nós não somos chamados para revidar com violência contra seu ninguém. Porque a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Gente, é isso tudo. Principados e potestades, poderes e espíritos malignos. Os dominadores desse mundo. Oh, amados, queridos, abram os olhos. Prestem atenção, pelo amor de Deus. De quem que a palavra de Deus está fazendo menção? De alguns que ela está dizendo que tem dominado este mundo. Este mundo, ele se encontra sob uma dominação. O mundo está sendo dominado. Existe quem o domina. Ele é chamado em outro trecho de príncipe deste século. Ele teve o atrevimento de oferecer os reinos desse mundo e a glória deles para o próprio Criador, para o Senhor Jesus Cristo. Será que o cabra é atrevido? E diante desse atrevimento todo, tem um bocado de crente que pensa que isso é brincadeira. E é preciso o apóstolo estar chamando a atenção desses irmãos, sim, porque esses que estão lendo a carta, esses que recebem a carta, são crentes.
São homens e mulheres de Deus, mas estão precisando receber essa repreensão. É preciso que o apóstolo esteja lembrando para eles: a nossa luta não é contra sangue nem contra carne. A nossa luta é contra os dominadores desse mundo tenebroso, é contra espíritos malignos. E aí vem a pergunta: e agora, pastor? E como é que eu vou guerrear contra essas marmotas? Eu arrumo uma baladeira ungida e vou mandar pedra neles? Eu vou arrumar uma peixeira, uma lança comprida e vou futucar o cão? Como é que é esse negócio? Movido por tremenda e terrível ignorância, no passado eu engrossei o couro com um monte de outros irmãos, cegos sendo guiados por outro cego, e nós marchávamos cantando esquerda, direita, eu piso no diabo. E um pastor na frente gritando: pisa, meu irmão, que se você não pisar nele, ele pisa em você. Um jumento batizado que não sabia o que estava fazendo, guiando um bocado de gente, outro bando de jumento batizado, obedecendo aquele abestado, perdendo tempo, fugindo do entendimento da palavra e praticando uma besteira que Deus nunca mandou praticar, e deixando automaticamente de praticar aquilo que ele tinha mandado. O Senhor nunca te mandou atacar o diabo. Ele nunca mandou você jogar pedra no diabo, espraguejar o diabo, xingar o diabo. Ele nunca mandou fazer isso. Em nenhum tempo. Em época nenhuma. Primeiro que ele já está derrotado. Você vai bater mais nele para quê? Chutar cachorro morto? Como é que ele ataca? Armando ciladas. Você tem que estar preparado para não cair nas ciladas. A luta não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas que têm sido dominadas, mas a nossa peleja é no joelho. Como ele vai dizer aí no versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e vigiando com toda perseverança. Amém, queridos? Essa é a forma de não cair na cilada. Não é atacando, marchando, cantando, pisando. Pisa na cabeça dele, cuidado, bota meio de lado para não pisar na ponta do chifre dele, para não furar teu pé. Todas essas idiotices eu já escutei. E eu, idiota, igualzinho o outro que estava pregando, ainda obedecia. Hoje eu conto essa história para vocês morrendo de vergonha, mas eu tenho que dizer... para que, em momento oportuno, quando você eventualmente estiver ouvindo pregação de outro cidadão e ele vier com essa conversa, tire o tênis do pé com todo carinho, o celular, se for um celular pesado, rebole na muleira dele, pelo amor de Deus. E diga: cria vergonha, caba safado, se converta, vai estudar a palavra para depois ir pastorear a igreja do Senhor. Porque, lamentavelmente, gente, tem demais. Oh, meus amados, mas como tem? É triste. Enquanto a gente ouve mentiras e pratica mentira e faz o que Deus não mandou, a gente esquece da verdade, não aprende a verdade e não faz aquilo que o Senhor mandou. Essa também é outra cilada do diabo, armada dentro da igreja e pegando um bocado de crente desavisado. Ele continua, no versículo de número 13. Portanto, olha a repetição, olha a insistência, a persistência. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém, amados? Como é que é isso? Lá vai ele explicar, tintim por tintim, como é essa armadura de Deus. Primeiro, cingindo-vos, ou seja, cingir é pôr o cinto, usando o cinto da verdade. Cada uma dessas peças da armadura, ele identifica como uma característica indispensável na vida do crente fiel. Amém, amados?
Então não precisa ilustrar, não precisa colocar um cinto verdadeiramente, nem colocar uma coisa na cabeça como um capacete, nem segurar uma lança como se fosse uma espada. É preciso entender o que cada peça dessa armadura de Deus verdadeiramente é na vida do crente para que seja efetiva nesses momentos de peleja, nesse chamado dia mau. Muito provavelmente esse dia mau esteja fazendo referência ao momento em que você pode cometer o maior dos seus pecados, que é negar o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Momento terrível. Não haverá um dia pior na tua vida. Então, por isso, é pedida tamanha vigilância com perseverança e orações e súplicas, para que não se caia nesse tipo de cilada. Cingindo-vos da verdade. Amados, o Senhor está dizendo que Ele é a verdade. Qualquer coisa fora dele, ou qualquer coisa que se misture a Ele, é mentira. Ele é a verdade, não é uma forma de verdade, nem um pedaço de verdade. Aquele que mentia, não minta mais. Na lista daqueles que ficarão de fora, vem lá os efeminados, adúlteros, roubadores, violentos, e aí no meio, lá no final, e todos os mentirosos. A parte que lhes cabe é no lago de fogo, ou seja, no inferno. Qualquer tipo de mentira, qualquer parcela de mentira é capaz de manter o homem sob a escravidão do pecado. Cingir-se da verdade é não negar a verdade, é não optar pela mentira, mesmo diante da possibilidade de morrer. Morra, mas morra dizendo a verdade. Não tome opção pela mentira em hipótese alguma. A mentira não faz parte da vida do salvo. Amém, amados? Isso é o cingir-se da verdade. E mais, ainda no versículo de número 14. E vestindo-vos da couraça da justiça. Olha, amados, houve 3 coisas que acabaram com a nação de Israel no passado: idolatria, imoralidade sexual e injustiça social. Quando o Senhor traz em sua palavra uma menção clara a se revestir de uma couraça de justiça, o Senhor está fazendo uma reportação àquele período, onde o sacerdote, o camarada responsável por zelar pela religião e pela prática da boa religião no meio do povo de Deus, estava contaminado tal com a injustiça, corruptos, desonestos, ladrões, mentirosos, que no momento de julgar a causa entre um pobre e um rico, dava o ganho de causa para o rico e deixava o pobre sem sequer uma casa para morar, mediante pagamento de suborno e exercendo a injustiça no meio do povo de Deus e em nome do próprio Deus. Ser justo para o servo do Senhor é obrigação. A prática da injustiça é condenável no meio do povo de Deus. Revestir-se dessa couraça de justiça é zelar pela justiça, é amar a justiça, é se empenhar por ver a justiça sendo feita e abominar qualquer forma ou prática de injustiça. Você não pode e nem deve ser injusto, e nem pode e nem deve compactuar com a injustiça. Amém, queridos? Ainda no versículo 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho, o Evangelho da paz. Lá no livro de Atos, ou melhor ainda, nos Evangelhos, ou em Romanos, quando a menção é mais clara nesse sentido, falando acerca da necessidade de se ouvir o Evangelho para que a salvação seja uma verdade, o apóstolo Paulo faz um desabafo
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele acerca de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Estão entendendo? Por isso diz a palavra, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, ou coisas boas, ou o evangelho. Os pés calçados, com a preparação do evangelho da paz, diz respeito à bênção que você será em todos os lugares onde você colocar a planta do teu pé. Em todo lugar onde você pisar, você vai conquistar para o Senhor, semeando uma paz tal que a verdade do Senhor dominará aquele lugar e essa paz contagiará corações e este evangelho anunciará o Senhor para a salvação de pessoas naquele lugar. Olha, amados, com o passar do tempo, a igreja corrupta, com o evangelho corrompido, com pastores gananciosos, ensinando aquilo que não sabem e formando pessoas segundo o entendimento que eles também não tinham, acabaram ensinando para o povo um evangelho de ganância, de avareza, de sordidez, que vai dizer que o lugar onde você plantar o teu pé, onde você pisar o teu pé, você vai conquistar, mas com outro tipo de conquista, que você vai conquistar para você, que vai ser pessoal, que vai ser teu. Você vai pisar naquela casa, aquela casa vai ser tua. Tu vai entrar numa empresa, vai pisar naquele lugar, aquela empresa vai ser tua. Amado, isso é macumba, não é evangelho. Tem se formado um sem fim de evangélicos feiticeiros, supersticiosos, gananciosos e avarentos, que não compreenderam o evangelho, deturparam a escritura e andam fazendo vítimas pelo mundo afora, ganhando discípulos para si mesmos e tornando-os cada vez mais alienados quanto ao evangelho do que eram antes de terem ouvido pela primeira vez. Esses pés preparados com a preparação do evangelho da paz são os pés que saem pelo mundo afora, pisando e conquistando para o Senhor, espalhando um evangelho de verdadeira paz, mesmo em meio à guerra que esse mundo vive. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que o Senhor Jesus pode dar, que faz com que pessoas voltem a ter esperança, mesmo em meio a um mundo já destruído e condenado para o fogo. Amém, amados? No versículo de número 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amados, se no começo dessa ministração a gente falou acerca de umas ciladas que o inimigo arma, aqui o apóstolo Paulo está fazendo menção em uma outra estratégia, um outro meio de atingir o crente, lançando dardos inflamados. Você sabe o que é um dardo? Quem não sabe o que é um dardo? É uma flechinha pequena. A flecha é algo maior. Pode entender assim, uma flechinha miudinha, pode ser jogada com a mão mesmo, né? Tem até uns brinquedinhos que colocam um alvozinho na parede e a gente joga um dardozinho. Uns tem a pontinha fina e fica espetado, outros tem uma ventosazinha de borracha e vai, cola lá, para você ficar mirando no alvo lá. Paulo está falando acerca de uns dardos. Existem irmãos que chamam de seta. Pode chamar de seta também, em algumas ocasiões é chamado de seta. Uma setinha que joga. Os índios usam muito aquilo, num objeto chamado zarabatana. Eles fazem um canudo grande, aí botam um dardozinho dentro, normalmente com a ponta pincelada num veneno, aí ele se sopra, aí bate no macaco, lá em cima o macaco desmaia, cai e eles comem o pobre do macaco, né? E usa para pegar outros bichos também. Está falando nos dardos inflamados do maligno. Além de armar essas armadilhas,
nos causa o entendimento, é claro que não dá para ser preciso, mas nos leva ao entendimento de que de alguma maneira ele está jogando dardos nas pessoas, dardos inflamados. Sabe-se lá o que esses dardos vão causar? Vai provocar na pessoa uma alienação moral e vai fazer com que homens casados deem bola para mulheres adúlteras e vice-versa, mulheres casadas deem ouvidos a galanteadores, mensageiros do Satanás. Vai fazer com que pessoas então dêem uma vacilada e cobice o que não é seu, e assim sucessivamente, que haja com determinada violência. No momento mesmo, você sendo crente, você toma uma fechada no trânsito, o sangue vai lá em cima, a adrenalina fica alta, eu vou atrás desse cabo, vou dar uma fechada nele também, ainda bem que o cara correu mais, passou uns 2 ou 3 minutos, o sangue esfriou de novo, mas aquele nervosismo todo que era, um dardozinho inflamado do maligno, uma falta de vigilância, de repente você se viu caindo na cilada do maligno. Muito provavelmente esses dardos hajam, fazendo com que o camarada ceda e, pela falta da vigilância, caia nessas ciladas do inimigo. E ele está dando aqui a receita para que esses dardos não surtam efeito na nossa vida. Embraçando sempre, não é de vez em quando não, é sempre o escudo da fé. Um escudo vocês sabem o que é. Amém? Todo mundo sabe, né? Todo mundo já viu o desenho do... O Capitão América tem escudo, tem, Pedro? É, o Capitão América. Então eu lembrei de um que tem escudo. O Thor também tinha, não tinha só o martelo, não. Agora fizeram um Thor novo que só tem martelo. No meu tempo tinha um outro Thor que tinha também. Mas é porque o meu tempo é 50 anos atrás, gente. Aí realmente, naquele tempo o desenho era só preto e branco. Hoje é tudo coloridinho. Embraçando o escudo da fé. O escudo, ele vai aqui, se você é destro, a mão direita tem que ficar livre, porque aqui vai a espada, certo? E aqui no braço esquerdo vai o escudo. Então o camarada rebola a pedra de lá para cá. É só você botar na televisão que você vai ver a polícia de São Paulo direto pelejando com os baderneiros lá, jogando pedra, tijolo, gai de pau, e os cabas com escudo aqui, se protegendo. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual, ele tem, não é brinquedo não, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amados, como é esse escudo da fé? Como é que se faz uso dessa fé? Olha, amados, ele vem trazendo uma porção de coisas aqui, um cinto da verdade. Ele vem falando de uma couraça da justiça. Ele vem falando de um calçado, preparação do evangelho da paz. E agora um escudo da fé para apagar dardos inflamados. Queridos, se não houver fé em tudo isso que foi dito até aqui, todo o uso de todos esses equipamentos ou essas partes dessa armadura serão inúteis, ou simplesmente não serão usados, não farão parte da nossa vida. Tudo isso é pela fé. É pela fé que nós cremos que esse inimigo existe. Amados, prestem atenção numa coisa. Uma grande causa de derrota do povo de Deus é imaginar que o demônio não haja, que ele não exista e que ele não perturbe ninguém. Você está entendendo, amado irmão? Por mais que a gente avise, o camarada se sente demasiadamente poderoso e cogita a possibilidade de que não, o maligno não chega perto de mim não. Comigo ninguém pode, eu tenho até um pé dessa coisa plantado lá em casa, resolve nada, meu irmão. Gai de arruda, pé de comigo ninguém pode. Pé de coelho, ferradura atrás da porta. As pessoas usam todas essas coisas, esses amuletos, e dizem que é fé. Usam Bíblia.
Você entra em algumas casas aí, está lá a coisa mais linda, a Bíblia aberta lá, de preferência, na maioria das vezes, no Salmo 91. Está lá a Bíblia aberta no Salmo 91, as páginas amarelinhas de poeira, rapaz, que dá é dó, mas está lá. O camarada acha que está espantando algum mal olhado. Não, deixa isso aí, é para dar sorte. Já está começando a dar azar para a pobre da Bíblia. As páginas que estão empoeiradas ali já estão para rasgar. É a primeira que já foi vítima do azar. E essa Bíblia aberta lá, ela não vai espantar mal-olhado nenhum. Ela não vai espantar capeta nenhum. Capeta não tem medo disso aqui. Não vai apagar dardo inflamado nenhum. É indispensável que você tenha fé para crer que o inimigo age, para crer em tudo isso que está sendo dito aqui, tanto na parte que diz respeito ao mal, quanto na parte que diz respeito ao bem, porque caso contrário, tudo que foi dito até agora será inútil, porque tudo isso é verificado por meio de fé. Pastor, como é que você prova que essa armadura existe? É aí que está, meu amado, eu não provo. Pastor, como é que você prova que Deus existe? Eu não provo. Como é que você prova que Jesus está aqui? Eu não provo nada. Eu creio pela fé e fé não tem prova. Se você precisa realmente de uma prova, você não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, amados? Fé é exatamente para crer naquilo que os olhos não podem ver. Se você tem que ver para crer, então você não precisa de fé. Você não tem fé. Está entendendo, amados? Está compreendendo mesmo de verdade? Se essa fé existe, se essa fé opera, certamente os dardos inflamados do maligno baterão nesse teu escudo de fé e vão cair apagadinhos, apagadinhos. O cão vai ficar suado de tanto jogar dardo em você e não vai vingar nenhum. Agora eu tenho uma notícia triste para te dar. Ele tem machucado muita gente, porque verdadeiramente o povo não tem feito nenhum uso da fé. O escudo da fé está baixinho, arriado, outra hora está mais furado que tabuleiro de pirulito. Não segura nada. Por isso tem tanto crente machucado, oprimido, deprimido, doente, desviado, revoltado. Por quê? Porque não fez adequado uso da fé que Deus tão graciosamente tem te dado. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Opa, que negócio é esse? Amados, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, o Paulo está falando acerca da mentalidade do povo, que o povo tem uma mentalidade deturpada, um jeito de pensar deturpado, um jeito de pensar estragado. Mas em contraste com isso, no final do versículo ele vai dizer, mas nós não. Nós temos a mente de Cristo. O que ele está querendo dizer com isso? Nós temos uma mentalidade que não é meramente carnal. Nós temos uma forma de pensar que não é meramente natural. Embora nós não sejamos deuses, nós temos fé suficiente para crer que Deus age por meio de nós. Por isso nós não pensamos com uma mentalidade meramente humana, mas nós pensamos com a mente de Cristo. Amém, amados? O que nós cogitamos na nossa cabeça não é coisa mesmo da nossa cabeça. Nós cremos em coisas absurdas, cremos que doentes graves saem da UTI, saem caminhando, já estão por aí comendo feijão, que gente com doenças graves sejam mesmo curadas, que drogados vençam a droga, outros viciados vençam seus vícios, que ladrões deixem de ser ladrões, que prostitutas se transformem em excelentes senhoras donas de casa, e nós cremos em tudo isso por causa da fé, porque nós não pensamos com a mente natural, nós pensamos com a mente de Cristo, amém, amados? Nós acreditamos em coisas absurdas. Nós acreditamos em coisas que livros comuns não ensinam, que médicos não fazem, que a ciência não explica. Não existem provas. Mas nós acreditamos que a nossa forma de pensar não é a forma de pensar desse mundo. Pensamos com a mente de Cristo. Lá no Apocalipse vocês vão ouvir dizer
que naqueles dias, então, as pessoas receberão na mão direita ou na fronte uma marca de homem, um tal de 666, o popular 666, e o povo fica imaginando que é um chip. À medida que o mundo vai se tornando moderno, vão mudando, sabe? No passado, na antiguidade, eles imaginavam que era um ferro, igual ferro gado. Vocês já viram como é que ferra o gado? Esquenta um ferro, queima ali o couro da vaca e fica lá, a sua marca lá, está marcada a vaca. Aí no passado pensava que era assim, que ia queimar a mão e a fronte do povo. Aí o mundo evoluiu, e inventaram o carimbo. Aí, não, o povo vai ser carimbado. O 666 porque vão carimbar o povo aqui e aqui. Aí o mundo evoluiu mais um pouquinho. Aí já ia ser um código de barra no camarada. Evoluiu mais um pouquinho. Aí ia ser um chip, igual chip de celular. Agora já evoluiu mais um pouquinho. Agora vai ser um chipzinho parecendo um carocinho de arroz. Oh, meu Deus. Não é por nada não, pai. Eu vou falar num goianês aqui, mas nós sabemos ser burro, hein, senhor? Pelo amor de Deus. A palavra de Deus está falando em marca espiritual, e não natural. Não é ferro de ferra-vaca, não é carimbo, não é chip. É uma marca espiritual. Na mão, porque é número de homem. E na mão, porque a mão direita, a mão das obras, a mão do serviço, a mão com que você faz as coisas. Quem faz as coisas de modo meramente natural não faz as coisas de Deus. Por isso a marca na mão direita. As obras não condizem com as obras dos santos, dos salvos do Senhor. Na fronte, por quê? Porque não pensa com a mente de Cristo, pensa com a mente humana. É só isso que o texto está dizendo. Quando você chegar lá lendo isso, lembre-se dessa ministração aqui. Pensamos com a mente de Cristo. Tomar o capacete da salvação diz respeito a proteger a tua mente quanto aos maus pensamentos que brotam da tua própria mente. Podem ser dardos inflamados do maligno? Podem. Pode ser alguma cilada que você venha cair? Pode, com certeza. Mas grande parte desses pensamentos são fruto da nossa própria massa cinzenta, coisas que a gente mesmo inventa. Somos atraídos pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca, e a nossa mente vai cedendo a todos esses gostos e desgostos e fazendo com que a gente cometa loucuras, se distanciando de Deus. E além do capacete da salvação, também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu citei aqui ainda há pouco que o maligno, lá nos dias da tentação do Senhor Jesus, por 3 vezes tentou o Senhor Jesus, e por 3 vezes o Senhor Jesus venceu a tentação, fazendo uso de quê? Fazendo uso da palavra de Deus. E aí, amados, o próprio Senhor Jesus, para derrotar o Satanás naquela hora, fez uso da palavra de Deus. E aí, querido, eu tenho que te conclamar, eu tenho que te arrochar, para que você não seja relaxado quanto à palavra de Deus. Amado, se você é um crente que não tem mínimo domínio e conhecimento da palavra de Deus, você é um crente desarmado. Você é um alvo fácil para o inimigo. Comentei aqui para vocês que no passado, uns abestados ensinavam a gente, que era outro bando de abestado também, a marchar pisando no diabo, atacar o diabo, jogar bomba no diabo. Se você quer realmente agredi-lo, use essa espada aqui, ó. A palavra de Deus. Fique bom nisso aqui. É uma espada que você tem na mão, é o conhecimento da palavra de Deus. Se você não conhece essa palavra, olha, amados, testemunha de Jeová entra com aquela porcaria de Bíblia estragada, deturpada que eles têm. Fizeram um estrago no texto para justificar aquele monte de asneira, que Jesus morreu foi numa estaca, não foi numa cruz, que não tem céu nem tem inferno, vai ficar todo mundo por aqui mesmo, e mais um bando de asneira que eles pregam.
E testemunha de Jeová adentram casa de crente. Olha, eu conheci uma crente, a irmã Geralda, lá em Brasília, mais de 20 anos de Assembleia de Deus. Testemunha de Jeová fez uma visita a ela, carregou ela para lá. É uma belíssima testemunha de Jeová hoje. Por quê? Mais de 20 anos na igreja, não sabia patavina de palavra de Deus. Eles pegam a escritura deturpada, isolam um versículo aqui, outro acolá, bota você mesmo para ler. Aí eu estou te avisando aqui, quando ele chegar na tua casa e que tu disser, não, mas essa Bíblia tua é estragada. Não, pegue a tua Bíblia aí, me acompanha aí, abre aí no livro tal, aí tu lê. Abre agora no tal, aí tu lê. Abre, aí tu de repente, eita rapaz, não é que é mesmo? Bem aqui do lado tem um cidadão, estava numa igreja acolá, tocaram o pé nele, enxotaram ele de lá, está ele ali fazendo um sucesso medonho, a igreja está cheia. Dizendo que o nome de Jesus é o nome de um demônio, é o nome de um cavalo. E que na verdade o nome de Jesus é Yahushua. E que está todo mundo no inferno, que está todo mundo chamando Jesus do nome errado, que o nome certo é Yahushua. Se não chamar de Yahushua, nem Yahushua é Yeshua. Mas o pobre não sabe dizer Yeshua, ele diz Yahushua. Está cheio de gente lá, ouvindo esse cidadão dizer que o nome de Jesus é o nome de um cavalo. As pessoas têm uma facilidade incrível para acreditar numa mentira, porque pecam no conhecimento da palavra. Não estão armadas, munidas da espada, dessa espada que é a palavra de Deus, a espada do Espírito. E não fique muito admirado, não. Tem gente que já andou conosco aqui e está lá, dizendo que só vai para o céu quem chama Jesus de Yahushua. Fique muito admirado, não. Teve gente que já rasgou seda para esse cidadão lá. Era Deus no céu e ele na terra. Abra os olhos. Vocês estão pensando que o cão é brinquedo. O bicho é sujo. Daí, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Vocês aprenderam o que é a espada do Espírito hoje? A espada do Espírito nada mais é que todos esses procedimentos bem simplesinhos, mas inerentes à vida daquele que realmente tem conhecido o Evangelho, que tem conhecido o Senhor e que tem se dedicado para viver o Evangelho e para passar esse Evangelho adiante também. Não subestime o maligno, não subestime o seu poder, porque ele tem. Não pense que ele está dormindo, porque não está. Ele está armando ciladas no nosso caminho e lançando dardos inflamados na nossa direção. E nós só estaremos imunes a cair nessas ciladas, ou levar esses dardos inflamados nas costelas, se não estivermos devidamente revestidos com essa armadura de Deus. Ditas estas coisas, meus amados, conheçam essa armadura e se revistam dela verdadeiramente. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus?